quinta-feira, e a gente está aqui iniciando a nossa live do projeto Minutos de Competências. Para quem não sabe, eu sempre faço essa live aqui no Rei do Mate e, como sempre, tomando meu cafezinho. Adoro, como uma boa mineira, né, gente? Então, essas lives, elas fazem parte do projeto Minutos de Competências, que começou em maio, e a cada temporada, a cada semana, a gente cria uma série. Então, eu já fiz a série Emoções, a série Competências, a série Competências do Futuro, e essa semana e semana que vem, nós estamos na série Competências Emergentes. Já trabalhamos 3 competências, hoje é a 4ª competência de uma série de 6. De onde vêm essas competências emergentes? Em 2024 foi realizado o Fórum Econômico Mundial e foi levantada aí a questão de novas competências emergentes, ou seja, o que é uma competência emergente? Não quer dizer que ela não exista. Ela já existe, mas ela está tendo uma prioridade porque ela precisa ser dominada, né? A gente tem que ter o domínio dessas competências para poder viver no mundo de hoje. E, como eu falei com vocês, em quase todas as lives eu trago um convidado, um especialista. Hoje, excepcionalmente, eu não vou trazer, porque hoje eu vou falar dessa competência e contar a minha experiência. No sábado, a gente vai ter uma nova competência emergente, que é a rapidez de aprendizagem. E na terça-feira que vem, nós vamos trabalhar a questão da cultural e da diversidade. E aí eu estou convidando um profissional, ele ainda não deu retorno, se sim ou não, mas um profissional que é brasileiro, mas vive há 40 anos em Portugal. Então essa convivência com outra cultura, ele vai trazer pra gente, com muito sucesso profissional lá, inclusive. Muito bem, minha gente. Hoje, então, a nossa competência é pensamento computacional. Olha que nome técnico, né? Bacana. Gente, pensamento computacional, quando a gente pensa nesse título, você já pensa logo no pessoal do TI, no programador, não é isso? Mas hoje eu vim desmistificar isso. Eu vim contar para vocês que todos nós pensamos de forma computacional em diversas atividades profissionais do nosso dia a dia. E vou dar ao final da live 3 exemplos. Um exemplo da vida pessoal, um exemplo profissional, um exemplo na área de educação, para vocês verem que a competência já existe, a gente só precisa agora reforçar. Eu sempre começo a live fazendo 10 perguntas sobre o tema. Então lá vai a primeira pergunta sobre o pensamento computacional. Só responder sim ou não. O que você tem que ter à mão? Um caderno, ou uma folha de papel e um lápis ou uma caneta. Primeira pergunta. Apareceu uma demanda, um projeto ou um problema para você resolver. Você tem o hábito de dividir em partes. Às vezes é uma coisa grande, mas você vai por partes, né? Você vê pedaço por pedaço daquilo que se apresentou para você, sim ou não? Segunda pergunta. Você consegue na sua vida identificar padrões, ou seja, coisas que se repetem e que você pode aproveitar aquela repetição para aperfeiçoar ou melhorar algum processo? Terceira pergunta. Você tem facilidade, isso aí é mais difícil, tá? Porque a gente se prende numa coisa que não é essencial. Você tem facilidade na hora de trabalhar, na hora de resolver as suas demandas, você identificar e falar, isso é essencial, eu tenho que focar nisso. E deixa de lado aquilo que é irrelevante. Isso é fácil para você? Número 4. Isso aí é muito bacana, viu, gente? Eu faço isso muito. Você organiza as suas tarefas no passo a passo. Eu já mostrei nas minhas lives que eu sou muito organizada e isso facilita muito a minha vida. Então, assim, eu faço protótipos de projetos que eu vou fazer, eu uso post-it,
tudo no passo a passo. Usa o mapa mental. Então tem algumas ferramentas também que nos ajudam muito. Eu queria saber se vocês organizam as suas tarefas no passo a passo. Tem algum método que você faça isso? Outra coisa, surgiu uma demanda, surgiu um problema, surgiu um projeto, você tem a solução, mas você testa essas soluções, você faz um projeto piloto, você apresenta para outras pessoas para ver se as pessoas têm alguma sugestão para você. Até e-book, gente, eu passo para pessoas que têm uma expertise naquele tema meu. Porque quando a gente faz alguma coisa, sempre é o melhor da gente, mas a gente sempre pode melhorar. Esse é o pensamento da qualidade total, né? Tá bom, mas eu posso melhorar. Número 7. Você aplica raciocínio nas suas atividades diárias. Não é aquela coisa de fazer... É como se fosse uma coisa automática. Você raciocina, você pensa, você avalia. No dia a dia você tem esse costume, né, de raciocinar. Não quer dizer que quem faz no automático não raciocina, não. Mas, por exemplo, para quem está dirigindo, você não pode ficar raciocinando. Agora eu tenho que passar a segunda marcha, quando o carro não é automático. Agora eu tenho que ver aquele sinal ali. Você dirige automaticamente, quanto mais automático é melhor. Só tem que estar com atenção no trânsito. Outra coisa, você acredita que pode ajudar os seus colegas de trabalho, se você for líder, as outras lideranças, assim, alertando para a importância do pensamento computacional, eles podem melhorar também o seu trabalho? E outra coisa, você pretende investir nessa competência? Porque esse é um lado mais racional da gente, né? O lado mais lógico e tudo. E hoje está exigindo muito da gente esse equilíbrio entre o emocional e o lógico racional. Muito bem, minha gente. 10 perguntas. Quem respondeu sim para 7 ou mais é sinal que já tem um princípio do pensamento computacional, tem uma facilidade, já é uma coisa que você usa no dia a dia, até de forma espontânea. 5 ou 6 é a média de todo mundo. A gente tem horas que é mais racional, usa mais esse tipo de pensamento, e tem horas que a gente faz as coisas mais no impulso. Abaixo de 5, foca nessa competência. Você ainda não entrou nesse mundo do pensamento computacional. Muito bem, minha gente. Qual é a grande vantagem para você, enquanto pessoa, de desenvolver esse pensamento computacional? Bom, primeira coisa, para as pessoas, se você consegue fazer tudo aquilo que eu falei, daqui a pouco eu vou falar dos 5 indicadores do pensamento computacional, você consegue maior produtividade. O que é maior produtividade? É produzir mais, bem produzido, em menor tempo, certo? Isso aí te deixa um tempo para você curtir, dar um descanso, fazer uma pausa. Outra coisa, hoje você não pode perder nada. Então a redução do retrabalho, quando você atua e se organiza com o pensamento computacional, a redução do retrabalho o percentual é altíssimo. Outra coisa, você consegue apresentar no seu ambiente de trabalho soluções inovadoras, e com isso você se destaca, você não fica na mesmice. Outro detalhe, isso tudo te dá mais autonomia, mais autoconfiança. Então você passa para o outro a impressão de ser um profissional competente, e com isso você é valorizado. Então a gente tem vantagens pessoais para quem usa o pensamento computacional. Um cafezinho aqui, peraí. Não pensem que esse ganho é só para você, não. A organização que você trabalha também, porque com pessoas que pensam dessa maneira, os processos ficam mais eficientes, porque não tem retrabalho, as pessoas têm o passo a passo, elas compreendem a parte e o todo. Outra coisa, as equipes ficam mais colaborativas, porque elas se ajudam mais. Lembra daquele item que eu falei, até um e-book eu passo para alguém? Então as equipes começam a trocar competências, trocar habilidades. Outro detalhe também é a redução do desperdício, a redução do gasto inútil, e
Claro, sempre a questão da inovação. Gente, hoje em dia você tem que inovar. Se você não for avaliando tudo que você faz para sempre melhorar, outro faz isso e você vai ficando para trás. E é claro, isso tudo interfere na sua carreira. Se você está numa empresa que está indo bem, os processos estão indo bem, ela está tendo lucro, as pessoas estão com o pensamento computacional favorecendo a produtividade daquela empresa, a sua carreira também é favorecida. E principalmente, essa competência, ela te impulsiona a buscar novos aprendizados, que você começa a desenvolver um raciocínio lógico, criativo. Você não fica, não se conforma com o que você já tem, você quer sempre mais. Olha, gente, eu procuro sempre desenvolver esse pensamento lógico criativo, embora seja bastante emocional. Vamos ver os 5 indicadores desse pensamento. A primeira coisa, gente, é a capacidade de decomposição. Decompor é dividir em partes. Então, se você, mediante uma situação, uma demanda e um problema, você consegue partir, é muito mais fácil ir resolvendo parte por parte do que você pegar aquele problemão e tentar resolver de supetão. Segundo indicador, você tem que aprender a observar padrões. O que se repete, o que é semelhante, o que você pode usar num momento que você já resolveu uma demanda, o que você usou lá que você pode usar nesse, o que se repete, o que é relevante. Outra coisa, você tem que desenvolver a capacidade de abstração, que é o quê? Você identificar o que é relevante e o que você pode deixar de lado. Não ficar nas picuinhas, sabe? Não ficar nas pequenas coisas. A segunda coisa é pensar como se fosse um algoritmo. O que é isso, gente? É criar passos sequenciais, nada mais simples do que isso. Toda tarefa, todo projeto, claro, não é tudo. Vou beber uma água, vou fazer isso. Não, é um projeto significativo, uma tarefa significativa tanto na vida pessoal quanto profissional. Tente estabelecer passo a passo. O que é que você vai fazer primeiro, depois, tá? E por último, que é o último indicador, é você ter essa capacidade de avaliar. Não é falar assim, foi bom, foi ruim, não. É você testar as suas ideias, os seus projetos, as suas iniciativas. É você ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Você melhorar aquilo que está caminhando bem. Por exemplo, eu costumo falar o seguinte, quem tem esse pensamento computacional, ele nunca faz a mesma coisa da mesma maneira. Você vai dar uma aula, você fez uma primeira aula numa turma, na segunda você já tem ideias novas, porque você usou seu pensamento para melhorar, certo? Agora vamos ver os exemplos. Eu fiquei de dar 3 exemplos. Na vida pessoal, gente, você é uma dona de casa, tá? Então você vai usar esses 5 indicadores, você já usa isso de forma espontânea, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente usa isso de forma espontânea, sem estar muito preocupado. Por exemplo, uma dona de casa que ela precisa se organizar, é até interessante, porque a dona de casa ela desenvolve diversas competências, porque ela faz tanta coisa, né? Mas o que acontece? Se ela tem esse pensamento computacional, ela vai separar as tarefas. O que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer? Ela organiza o dia, nem que seja mentalmente. Agora, você pode organizar seu dia usando alguma ferramenta. Post-it, aquele coisinha que a gente põe na geladeira, aquele quadrinho magnético que prega na geladeira, porque senão você fica desorganizado, falta coisa na sua despensa. Então, é necessário organizar, separar as tarefas. O que é isso? Decomposição. Primeiro eu vou fazer isso, depois aquilo, depois... A gente faz isso espontaneamente. Outra coisa que a dona de casa faz, ela consegue identificar padrões. Vou dar um exemplo. Ela prepara, ela ou pede alguém, né? Às vezes tem um ajudante para fazer um determinado prato. Aí, aquele prato maravilhoso, mas sobrou tudo. O pessoal comeu pouquinho. Na segunda vez sobra muito. Terceira vez sobra muito. O que ela identifica? O pessoal não está gostando disso, não vou fazer mais. E aí o que ela resolve fazer? Observar, ver o que a família, né, tá gostando mais e faz um cardápio semanal. Então, ela está usando o pensamento computacional para se organizar e, a partir dos padrões que ela percebeu, olha como que é
A gente faz isso espontaneamente. Outra coisa que ela faz também, ela consegue perceber que quando ela se organiza, ela ganha tempo, ela não tem desperdício de alimentação. Estou falando aqui no caso do almoço, tá, gente? Para dar um exemplo bem simples. Ela consegue ter mais energia, porque, gente, não tem coisa pior do que você. Ultimamente, eu tenho me metido a cozinhar. Aí eu faço um prato maravilhoso e tal. Na hora que eu ponho na mesa, meu marido fala: gostei não. Gente, isso é ruim demais. Tira a energia da gente. Porque você ficou lá 1 hora e meia fazendo, e na hora que a pessoa vai provar, acha ruim. Então, quando você se organiza, estou dando um exemplo simples, gente. Só da questão de alimentação e provisão da despensa. Quando você consegue ter um resultado positivo, você também tem mais energia, fica mais feliz, né? Agora vamos ver um exemplo nosso. Você é um instrutor de treinamento. Você precisa usar o pensamento computacional para poder adaptar o seu conteúdo ao seu tipo de público. Então, você precisa conhecer todo o seu projeto e decompor o passo a passo. Isso aqui serve para esse público, isso não serve, isso eu posso usar, isso não. Por exemplo, eu já fiz alguns projetos em empresa onde o público era muito sério, sabe? Muito. Então, eu tive que adaptar. Eu falei, bom, como é que esse meu treinamento ele é estruturado? Ele tem a parte conceitual e teórica que eu faço através de uma exposição interativa. Ele tem os trabalhos de equipe, ele tem os inventários, ele tem os exercícios e tem os jogos. Os jogos são mais lúdicos. Então, dependendo do público, eu incluo jogos mais racionais. Porque eu sei que se eu colocar um jogo muito lúdico, as pessoas já vão entrar com uma certa resistência, né? Então você tem que saber se adaptar, você tem que perceber o que é viável, o que não é viável, você tem que ver os padrões, né? Esse tipo de público prefere tal atividade, esse tipo de público ele tem resistência a tal atividade. Isso aí é percepção, é experiência também. Outro detalhe, o que é que funciona melhor, tá? Então, a abstração, isso aqui não adianta eu levar, é uma coisa irrelevante, isso aqui já funciona legal. Então, dentro da sua entrega, o que é relevante e o que é irrelevante. Não quer dizer que você não vai levar nada irrelevante, mas o percentual vai ser bem menor, certo? Outro detalhe também, você pode criar, dentro dessa competência pensamento computacional, você pode criar um padrão, você pode criar uma estrutura para os seus cursos. Eu vou dar um exemplo para vocês. As minhas lives eu comecei sem ter uma estrutura, depois eu fui vendo o padrão, o que funciona melhor. Eu vi que, oi Sandra, bom dia, Sandra, aqui tá tendo uma luz, eu tô aqui do lado, ao ar livre, gente, tem um sol aqui perto de mim e tá dando uma interferência aqui na tela, então eu não consigo ler muito, mas bem-vindos a todos que já estão aí. Então eu tava falando do padrão. A princípio as lives não tinham uma estrutura, agora eu tenho. Como é que é a estrutura? Eu vi que isso funciona, então eu usei o pensamento computacional. Eu entro, enquanto eu estou recebendo as pessoas, eu vou dando informações, falo qual é o tema da live, falo sobre o projeto. Logo depois eu faço uma pequena introdução explicando o que é aquele tema do dia. Tem uma coisa que agora faz parte de todas as lives, são as 10 perguntas, que é uma autoavaliação. Depois eu discorro rapidamente sobre o tema central e dou exemplos. E fecho, encerro a live. Essa é a minha estrutura. Quando eu perceber que não está dando certo, eu vou buscar uma nova estrutura. Então isso aí faz parte do pensamento computacional. Vou dar um outro exemplo para vocês, que é de um professor, gente. Que é mais ou menos a mesma coisa que o instrutor, só que agora na área de educação. O professor, ele também precisa usar a questão da decomposição. Pega a aula dele e decompõe em partes. Eu vou começar assim, tem que ter uma sequência lógica. Vou iniciar assim, eu vou fazer isso, fazer aquilo, estruturar.
Outra coisa, identificar padrões. O que é que o aluno não está aprendendo e o que é que o aluno está aprendendo mais? Como é que ele verifica isso nas provas? O que é que ele faz com aquilo que o aluno não está aprendendo? Ele vai fazer um reforço, tá? Ele vai trazer exercício, ele vai reforçar, ele vai colocar os alunos praticando. Então, tudo isso é pensamento computacional. E, por último, ele precisa ensinar o pulo do gato. O que é o pulo do gato? É como que o aluno vai incorporar aquele novo saber. Tá? O que o aluno acerta mais? Como? Então, eu dou o pulo do gato, certo? Gente, hoje eu trouxe para vocês uma coisa, deixa eu tomar mais um cafezinho aqui. Eu acabei de trazer para vocês uma competência, que é o pensamento computacional, que faz parte das 6 competências emergentes que foram definidas em 2024, então é uma coisa bem recente, no Fórum Econômico Mundial. O que está acontecendo com as empresas, com as organizações? Elas ainda não têm, algumas delas não têm essa informação sobre as competências emergentes e às vezes não estão dando tanta atenção, não estão incluindo nos seus programas institucionais essas 6 competências. A gente já falou sobre essa é a quarta competência emergente. Todas essas lives, gente, elas estão no YouTube. Então, quem não assistiu as anteriores, são lives pequenas, de 15 a 20 minutos. Entra no meu canal, Maria Rita Gramigna, e vê lá. Geralmente está escrito lá, live 1, competências emergentes, live 2. Então vai ficar lá para vocês verem. E quem está em empresa, já alerte aos líderes, alerte ao RH, que é necessário trabalhar essas competências, porque elas estão sendo muito valorizadas pelo mercado. Gente, o pulo do gato da competência pensamento computacional é saber decompor, dividir em partes, saber identificar padrões e, em cima disso, montar novas estratégias para poder melhorar o resultado e as entregas. Com isso, você vai ter mais segurança e mais destaque, reconhecimento, vai ampliar suas competências. Próximo sábado, nova competência que a gente vai trabalhar aqui, que é agilidade da aprendizagem. Gente, uma competência está interrelacionada com a outra. E outro detalhe, no sábado, à noite, a live é 9 horas. À noite eu vou estar com um workshop. Quem quiser mais detalhes, me manda uma mensagem no meu WhatsApp privado, que é DDD 31 99221 0378. 31 99221 0378. Eu vou estar com um workshop à noite. Esse não é gratuito, tá? Eu tô com um combo. Um combo é uma reunião de vários produtos, né? Que são 3 e-books, 2 de criatividade e um do próprio tema do workshop, que é um inventário que você identifica como você está nas 16 competências do futuro. O workshop vai ser sábado agora, às 19 horas, vai até umas 20 horas, 21 tiquinho. E as pessoas que se inscrever, que comprarem esse combo, elas vão ter uma grande vantagem. O combo está custando R$ 97,00. Se você for se inscrever, tem 2 vagas ainda com esse combo. Eu tenho certeza que vai esgotar, se você for comprar o ticket normal, ele custa R$ 700,00. Com esse combo grande aí, 3 e-books e mais a participação no workshop, R$ 97,00. Me chama no WhatsApp, ok? Gente, agradeço então a todos que estão aqui, espero vocês no sábado.